9. Nós terminamos na semana passada a exposição que vai até o versículo 17. Falamos vastamente sobre esse texto. Falamos sobre esse texto, deu ensejo para que nós tocássemos um pouquinho na teologia, no ensino acerca das alianças que há na Bíblia. Falamos sobre isso, aprendemos muitas coisas. E agora nós entramos numa outra etapa da narrativa de Gênesis. O que nós temos aqui, nesse parágrafo final do capítulo 9, é interessante, porque nos versículos anteriores do capítulo 9, nós encontramos palavras somente de Deus. Nós não vemos os homens falando nos versículos que nós estudamos anteriormente, do 9 até o versículo 17. Nós não vemos os homens falando, Noé ou seus filhos. Aliás, seus filhos não falam no texto, na narrativa referente à vida de Noé. E nesse trecho que está aqui diante de nós, nesse trecho é diferente. Nesse trecho, nós temos apenas as palavras de Noé. Nós não temos palavras de Deus aqui. Deus não fala nesse pedaço. E é interessante notar isso, é um silêncio abrupto. Deus que vinha falando tanto, só Ele falando. Quando nós chegamos no versículo 18 e seguintes, aqui neste capítulo, Deus para de falar, abruptamente, e não diz mais nada. E o que nós temos então, nós somos deixados então, nós enquanto lemos a narrativa, nós somos então deixados com as palavras, as únicas palavras de um sobrevivente do dilúvio. São as únicas palavras de um sobrevivente do dilúvio. Nós temos 8 sobreviventes, e nós temos aqui as únicas palavras de um sobrevivente do dilúvio. Não temos mais na Bíblia palavras de outros sobreviventes, e são as únicas palavras que ele fala, que é o final. E essas palavras são uma espécie de testamento que ele deixa aos seus filhos. Mas não é um testamento de todo bom. Ele pronuncia uma espécie de testamento, são as últimas, não as últimas palavras no leito de morte, mas as últimas palavras registradas na Escritura, referente ao que Noé disse, e o que ele pronuncia é isso, é uma espécie de testamento, e ele faz isso no formato de versos. O que nós temos aqui, especialmente nos versículos 24 a 27, é uma poesia de Noé. Mas não é uma poesia muito bonita. É uma poesia que Noé pronuncia, e nessa poesia existem versos amargos e existem versos doces. E nós vamos então conhecer em que está envolta essa poesia. E vamos conhecer o conteúdo dos versos, das estrofes dessa poesia. Na realidade, essa poesia de Noé aqui, o seu testamento final, ela é uma espécie de oração. Nós temos esses elementos todos nessa poesia. É uma poesia, é um testamento e é também uma oração. Mas é uma oração em que Noé pede bênçãos e pede maldições. Tudo isso está presente aqui. E nós vamos conhecer os elementos que envolvem essa poesia e vamos conhecer o conteúdo dessa poesia de cada uma de suas estrofes. Então temos aqui 3 estrofes. Se eu fosse colocar um título nessa porção da Escritura, o título seria A Poesia de Noé. Seria o título que eu daria. A Poesia de Noé. Mas notem, não é uma poesia muito bonita. Ela tem elementos bonitos, mas tem também elementos horríveis, assustadores até. Se os irmãos olharem com atenção, nós vamos dividir aqui o texto
nós vamos colocar a estrofe, o primeiro item dessa divisão, vamos dividir em 3 partes a poesia de Noé, ou o trecho que abrange a poesia de Noé, será dividido em 3 partes. E a primeira parte nós vamos chamar de a estrofe referente a Canaã. Porque Noé, na primeira estrofe da sua poesia, ele não fala sobre Cão, ou sobre Cã, o seu filho mais novo. Ele não fala sobre um dos seus filhos. Ele fala sobre um dos seus netos. Ele não fala sobre um dos seus filhos. E esse neto sobre o qual ele fala na poesia é um neto chamado Canaã. É o nome dele. É o filho mais novo de Cã. Cã teve outros filhos, veremos, mas Noé fala do mais novo deles. E inclui aqui na primeira estrofe fala desse filho, do filho mais novo de Cã, neto de Noé. Essa é a primeira estrofe. E nós vamos falar sobre a primeira estrofe, vem dos versículos 18 até o 25. A estrofe termina no versículo 25. O contexto que envolve a estrofe vem antes, mas a estrofe está presente no versículo 25. Depois, nós veremos a estrofe referente a Sem. Sem era filho de Noé. Este sim, nós vamos estudar um verso que fala especificamente sobre um filho de Noé. Isso está no versículo 26. E depois veremos a terceira estrofe. É a estrofe referente a Jafé. E vamos estudar essa terceira estrofe. Hoje, claro, não dá tempo de estudar toda a poesia. Não tem como, é impossível fazer isso hoje aqui. Não teremos tempo de fazer isso. Nós vamos estudar apenas os versículos, os versículos introdutórios aqui, que dão contexto para o pronunciamento da poesia, e não entraremos na poesia propriamente dita, porque nós não teremos tempo para isso. Então, hoje eu não vou terminar nem o ponto 1 dessa exposição. Nem o primeiro ponto eu vou terminar hoje. O primeiro ponto é a estrofe referente a Canaã. Mas eu não vou conseguir terminar o primeiro ponto hoje. Nós vamos terminar o primeiro ponto no domingo que vem, se Deus assim permitir. Os irmãos devem observar também outro fator importante aqui, é que nós temos aqui nessa narrativa o final de uma genealogia. Geralmente os crentes não gostam de genealogias. Os crentes não gostam de ler genealogias. De fato, elas são entediantes. Nós não gostamos de ler genealogias. Mas toda a narrativa de Noé e do dilúvio, na verdade, faz parte de uma genealogia. E essa genealogia, ela começa no capítulo 5, no versículo 3 de Gênesis. A genealogia começa em 5:3 e ela prossegue até 5:32 e ela não termina. Em 5:32, a genealogia que começou no versículo 3 não acaba. O texto diz: era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. E a genealogia não acaba. Como é que nós sabemos que não acaba? Porque a genealogia presente no capítulo 5, ela tem um refrão. E viveu tantos anos depois que gerou a seus filhos e morreu. Esse é o refrão da genealogia do capítulo 5. E depois que gerou a seus filhos, viveu tantos anos e morreu. Mas a genealogia não acaba aqui no 5. Por quê? Porque inserida nessa genealogia há a história do dilúvio. A história do dilúvio faz parte de uma genealogia. Então, os irmãos que não gostam de genealogia estão vendo aqui uma genealogia que é mais adrenalina. É uma genealogia mais empolgante. Porque é uma genealogia que envolve uma história no meio dela. E ela prossegue, ela vai seguindo, ela abrange o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, a genealogia está continuando. A genealogia está aberta ainda, ela não foi fechada. Quando nós chegamos no
capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, nós encontramos Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos. E morreu. Agora acabou a genealogia. Demorou para acabar. É uma longa genealogia, mas ela acaba aqui. Aqui nós nos livramos da genealogia. Ela termina. Nós vamos terminar essa genealogia nos próximos domingos, então. Ela estava em aberta. Estava em aberto. Agora, então, nós chegamos ao final dela. Muito bem. Vamos, então, estudar os primeiros versos aí desse nosso parágrafo. A estrofe referente a Canaã. Veja aí como começa no versículo 18. No versículo 18, nós já temos a preparação para o pronunciamento dessas estrofes, ou para o pronunciamento pelo menos da primeira estrofe. Veja aí o que diz o versículo 18 e o que diz o versículo 19. Esse pedacinho diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E notem uma observaçãozinha que aparece aqui. Essa observação que aparece aqui não aparece por acaso. Ele diz: Cã é o pai de Canaã. Por que o autor bíblico Moisés insere essa breve observação? Cã é o pai de Canaã. É muito simples. Os israelitas, os primeiros leitores dessa história, eles tinham um alvo nas suas jornadas pelo deserto. E esse alvo era chegar na terra prometida. E essa terra prometida, a terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, era uma terra ocupada. E quem ocupava essa terra? Quem ocupava a terra que os israelitas deveriam conquistar? Quem ocupava essa terra eram os povos cananeus, ou os povos cananitas. Então, o que nós temos aqui, nos versículos 18 e 19, mencionando aqui os filhos de Noé e mencionando o seu neto chamado Canaã, o que nós temos aqui é um preparo da mente dos leitores originais, para que eles comecem a se acostumar com o caráter daqueles povos que eles terão que enfrentar. Moisés está como que mostrando o seguinte: olha, veja a origem desses povos que vocês vão enfrentar, e vejam por que eles merecem a expulsão que pela mão de vocês o Senhor trará sobre eles. Observem a conduta do seu ancestral e lembrem-se, esses homens são pessoas que eles imitam a conduta do seu ancestral. O seu ancestral mostrou valores morais, ele revelou valores morais muito baixos. O seu ancestral, Cã, mostrou a ausência de escrúpulos elementares em relação ao seu próprio pai. De maneira que esses povos que vocês vão conquistar, eles herdaram do seu ancestral esse tipo de comportamento, esse tipo de visão de mundo, esse tipo de ética. São pessoas inescrupulosas, são pessoas voltadas para coisas sujas, para coisas imorais, para coisas reprováveis. Os homens que vocês vão expulsar daquela terra são os cananeus, são os descendentes de Cã, são os filhos de Canaã, que são mencionados nessa história. E vocês então têm que já entender que esses homens são perversos e maus. Vocês não devem se unir às mulheres deles, vocês não devem se unir a eles, vocês devem expulsá-los de todo da terra, vocês devem escravizá-los, destruí-los, expulsá-los, vocês não podem ter contato com essas pessoas. E esse texto aqui mostra a raiz disso tudo. Eles tiveram um ancestral perverso, e eles imitaram o seu ancestral, eles agem da mesma forma que o seu ancestral. Quando nós vemos
no capítulo 10, esses dois versículos, o 18 e o 19, preparam a mente do leitor para o quadro de nações que aparece no capítulo 10. O capítulo 10 tem um quadro de nações. Cada pessoa que está aqui tem o seu ancestral mencionado no capítulo 10. Tenha certeza disso. O seu tataravô está no capítulo 10. Ele é mencionado aqui. Ninguém escapa aqui no capítulo 10 de um ancestral. Todos aqui têm um ancestral mencionado aqui pelo nome. Se você procurar Gran Conato aqui, você acha. Em algum lugar você vai achar aqui no capítulo 10. Não tem jeito. Vai estar embutido em algum personagem mencionado aqui. E aqui no capítulo 10, nós chamamos o capítulo 10 de o quadro das nações. São os povos que saíram de Sem, Cã e Jafé. São as nações que vieram desses três filhos de Noé. E esses homens, eles encheram toda a terra. Eles são a origem dos povos europeus, dos povos africanos, dos povos asiáticos, de todas as nações. Então nós temos aqui os nossos ancestrais mencionados aqui nesse quadro de nações. E quando nós olhamos o capítulo 10, versículo 6, vejam o que diz. O texto fala assim: os filhos de Cã, ele menciona. Os filhos de Cã são quem? Aparece aqui: Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Aqui Canaã, o filho mais moço de Cã. Veja no versículo 15, o texto diz assim: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, aqui os heteus, os sidônios e os heteus, todos eles habitantes da Palestina, Sidom mais ao norte, na Síria. E aí o texto prossegue: e aos jebuseus, e aos amorreus, todos povos de Canaã, todos povos da terra prometida, todos povos que habitavam a terra prometida quando Josué invadiu a terra. E aos jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, aos eveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, ali no extremo norte da Palestina, indo para Gerar, no extremo sul, até Gaza, onde era Filístia, indo para Sodoma, Gomorra, Dimar e Zeboim, até Laza, próximo de Gaza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São exatamente os povos que Israel expulsou. São exatamente os povos que Israel teve que enfrentar quando entrou na Terra Prometida. Eles ocuparam a Terra Prometida. Habitavam ali, quando Abraão peregrinava por aquela terra, eram esses povos que habitavam ali. Quando Isaac andava por ali, armando as suas tendas, quando Jacó andava por ali, trabalhando ali com seu irmão, com seu pai, vivendo ali, ele convivia no meio dessas pessoas. Eram os cananeus, eram esses povos que habitavam a terra. E Deus prometeu a Abraão: olha, essa terra eu vou dar a você. Agora então, Moisés está mostrando para o povo a quem ele escreve o livro de Gênesis, mostrando o seguinte: olha, vejam aqui a origem desse povo, os cananeus. Vejam como eles surgiram, e são com essa gente que vocês vão ter que lidar. Vocês têm que ter consciência de quem eles são. E saber o seguinte: não é o caso somente deles terem um ancestral ruim. O problema é que eles fazem exatamente o que o seu ancestral fazia. Eles têm o mesmo padrão do seu ancestral. Notem, qualquer pessoa pode ter um ancestral ruim e ser diferente, mas não era o caso deles. Eles herdaram do seu ancestral não somente o nome, não somente características genéticas, físicas, não somente isso. Eles herdaram do seu ancestral um modo de ver o mundo, um modo de ver a vida, um modo de se comportar. Isso é muito comum acontecer. Isso deve nos alertar nós, quando olhamos algo assim, quando olhamos essa história falando sobre o comportamento de Cã, e vendo mais tarde, séculos mais tarde, o comportamento dos seus descendentes, isso deve impingir em nós hoje um grande senso de responsabilidade histórica.
Porque é perfeitamente possível que os nossos filhos nos imitem, que os nossos netos nos imitem, que eles sejam, nossos bisnetos sejam semelhantes a nós, que nós não deixemos apenas com eles uma semente biológica, genética, elementos genéticos, mas mais do que isso, que nós não deixemos a eles somente heranças materiais, mas deixemos também com eles heranças morais. Pode acontecer de o fato de eu viver longe de Deus, isso sirva de exemplo para o meu filho, que será um exemplo negativo para o meu neto, que será um exemplo negativo para o meu bisneto, e isso ir se espalhando, de maneira que eu me torne a origem de uma estirpe maldita, que desagrada a Deus, uma geração de homens, uma descendência de pessoas perversas. Foi isso que aconteceu com a descendência de Cã. E isso deve incutir em nós o cuidado. Eu pensar, que tipo de ancestral daqueles que nascerão de mim eu estou sendo agora? Porque os meus filhos, netos e bisnetos, eles poderão em alguma medida herdar, por uma influência direta ou indireta, eles poderão herdar o meu modo de comportamento, e eu ser como eles. E eles serem como eu sou. Muito bem, vamos observar então na sequência o que vem agora, é o versículo 20. Note, essas coisas devem nos preocupar, a palavra de Deus nos coloca sob a perspectiva correta da vida. Eu não posso achar que eu sou alguém isolado, sem amarras. Eu não posso pensar que eu sou alguém inserido na história, livre de quaisquer influências, livre de quaisquer ramificações, não. Existem elementos da minha vida que sobreviverão a mim. Eu devo lembrar essas coisas. A palavra de Deus nos alerta acerca disso. A nossa vida, ela vai cessar dentro de alguns anos. Mas existem elementos que nós abraçamos, que nós vivenciamos, que nós criamos, que nós realizamos, que sobreviverão a nós e afetarão as gerações vindouras. Não estou falando aqui de maldição hereditária, essa tolice toda que a gente vê por aí, não. Eu estou falando aqui de efeitos naturais, comuns, de uma vida desregrada, de uma vida suja, de uma vida de desobediência. Isso afetando as gerações vindouras. Por isso temos que ser cuidadosos. A nossa responsabilidade não é somente uma responsabilidade vertical, eu e Deus. Claro que é, mas é mais do que isso. A nossa responsabilidade é também uma responsabilidade horizontal, eu e eles. E não somente uma responsabilidade vertical, eu e eles, num alcance imediato. Esse alcance vai além deles. Alcança outros eles, que virão depois deles. E eu tenho que aprender isso. Eu tenho que ter consciência, a palavra de Deus tem que mudar a minha visão de mundo e da minha responsabilidade no tempo em que eu vivo. Cã cometeu um erro terrível por causa do seu mau caráter. E os seus descendentes seguiram na mesma direção. E o Senhor puniu a todos. Vejam o que diz o versículo 20. Ele começa então uma história. E veja o que diz. Diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Aqui é o início da história. Noé era lavrador. Aliás, os homens antigos, parece que todos eles trabalhavam nessa profissão, eram lavradores. Nós aprendemos que Adão foi colocado no jardim para lavrar a terra. Ele trabalhava ali no jardim, cuidando do jardim. Nós aprendemos também que Caim, o primeiro assassino, também era lavrador. O que é levantado, geralmente aqui nesse texto, é se Noé foi o primeiro a plantar uma vinha.
Porque essa expressãozinha, passou a plantar uma vinha, pode ser traduzida também como ele foi o primeiro a plantar uma vinha. Pode ser traduzida assim. É perfeitamente possível traduzir desse jeito esse versículo. Sendo Noé lavrador, ele foi o primeiro a plantar uma vinha. Se isso for verdade, se Noé foi o primeiro a plantar uma vinha, então ele não tem culpa de nada que aconteceu. Nada. Ele plantou uma vinha, ele resolveu fazer um suco de uva, e ele experimentou, era gostoso, e ele falou, vou tomar mais um copinho, e não sabia dos efeitos, e tomou mais um copinho, não sabia, começou a ficar alegre, falou, nossa, é tão gostoso isso aqui, né? Quero mais, né? Quero mais, né? E mais um copinho, e mais um copinho, começou a sentir calor, né? Começou a sentir calor, nossa, isso aqui esquenta, né? Bebida esquenta, não esquenta? Vocês sabem disso? Sabe, Robson? Bebida esquenta, não sabe? Não sabe. Parece que a bebida esquenta. Não sei. Esquenta ou não? Esquenta. Dizem que os russos lá, quando vão para a Sibéria ou quando vivem lá nos seus invernos rigorosos, eles tomam vodka, né? Para esquentar. Então, não é como se de calor. E aí fez o quê? Começou a tirar a roupa. E aí dá seguimento àquela história, a do calor que ele estava. Mas se essa hipótese for aceita, então Noé, coitadinho, ele não sabia dos efeitos. Nunca tinha visto uva na vida. Nunca tinha ouvido falar de vinho. E foi bebendo. Velhinho inocente. Noé andava com Deus. Não havia ninguém na sua geração como ele. Ninguém. Nós aprendemos no texto bíblico que ninguém nos dias de Noé era como ele. Era um homem temente a Deus. Noé andava com Deus, era um homem de uma piedade singular. No mundo todo não havia ninguém como ele, de tão santo que ele era. Então, essa opção de tradução é uma opção que nos atrai. Pobre Noé. Não errou em nada. Ele só não sabia dos efeitos disso. E começou a beber, e a beber, e a beber. E de repente, sentindo o calor da bebida, se despiu, e mesmo assim continuou bebendo, e desmaiou. Dentro da sua tenda, nu ali. Dois problemas. O primeiro problema é que a tradução foi o primeiro a plantar uma vinha. Essa tradução não é necessária. O texto pode significar simplesmente, é perfeitamente possível, traduzir o texto como começou a plantar uma vinha. Deu início a uma nova atividade. Ele realizava várias atividades agrícolas e então decidiu começar uma nova. Agora eu vou ser plantador de uvas. Vou investir mais nisso. Vou trabalhar mais nisso, uva é gostoso, eu já conheço a uva, eu sei que ela é boa e eu vou investir nisso. Então ele começou a plantar uma vinha, não foi o primeiro, mas começou a fazer isso. Por que essa tradução é melhor? Muito simples. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus, em Mateus 24, ele fala que nos dias de Noé, as pessoas comiam, faziam o que mais? Bebiam o quê? Refrigerante, cerveja, água. As pessoas comiam e bebiam o quê? Muito difícil não ser vinho, muito difícil. Noé sabia o que era a embriaguez. Noé sabia o que era beber. Noé sabia o que estava fazendo, porque ele tinha visto gente, antes do dilúvio, fazer a mesma coisa. Ele sabia o que estava fazendo. Vocês vão dizer, mas Noé andava com Deus. Verdade. Isso nos decepciona bastante. Ficamos decepcionados com Noé. Às vezes eu oro dizendo a Deus, Senhor, eu quero ser como Enoque e quero ser como Noé. Quando eu li esse texto eu parei de orar assim. Falei, não, só como Enoque está bom. Só como Enoque está bom. Porque é tão linda a expressão, Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus.
Então, estudando o livro de Gênesis, eu comecei a orar desse jeito. Senhor, eu quero ser como Enoque. Senhor, eu quero ser como Noé. Agora, essa semana, já mudei a oração. Falei, Senhor, só como Enoque. Noé, não estou muito confiando não nesse Noé. Porque ele se embriagou sabendo o que iria acontecer. Ele começou a beber aquilo sabendo o que iria fazer. E olhando então a sequência do texto, nós nos deparamos com um pecado que é mencionado na preparação dessa primeira estrofe, que é um pecado muito comum nos dias atuais. Na verdade, queridos, quando nós olhamos esse preparo da primeira estrofe, nós percebemos a menção de 3 pecados terríveis, que são muito comuns nos dias de hoje. E esses pecados são terríveis porque eles influenciaram gerações vindouras. Quando eu vejo esses pecados mencionados aqui, ao redor da primeira estrofe, e eu olho para esses pecados tão presentes nos dias de hoje, eu temo pelas gerações vindouras. O que será do nosso país? O que será do nosso mundo? Em que mundo os nossos filhos viverão? Em que mundo os nossos netos viverão? Se as coisas continuarem da forma como estão caminhando, todos os nossos netos, bisnetos e tataranetos viverão numa Canaã. Viverão entre amorreus, entre girgazeus, entre heteus, entre ferezeus. Terrível isso. Mas esses pecados estão aqui nessa história, fazendo pano de fundo da primeira estrofe, a estrofe mais terrível que há. A primeira estrofe do poema de Noé, da oração poesia de Noé, é uma primeira estrofe terrível. E esses pecados aqui que aparecem antes dessa poesia, são pecados que nós encontramos, que dão ensejo a essa primeira estrofe, e que nós encontramos nos dias de hoje. E o primeiro mencionado aqui é a embriaguez. Há outros mencionados: a embriaguez, a nudez e a desonra aos pais. Esses 3 pecados, eles perfazem o contexto, que dão ensejo para a recitação da primeira estrofe. Notem, vocês já viram isso em algum lugar? Embriaguez, nudez e desonra aos pais. Esse é o quadro do nosso país. Esse é o quadro do nosso mundo. O que nós temos hoje em dia são inúmeros cães produzindo gerações que serão semelhantes aos amorreus, aos girgazeus, aos heteus, aos ferezeus e outros eus terríveis que há na narrativa bíblica. É assustador isso. Nós, os que somos crentes, nós temos que agir de modo diferente em relação a essas coisas. O texto aqui mostra isso, mostra a embriaguez, e mostrando a embriaguez, mostra no versículo 21 o efeito dela. Veja o que diz aqui o texto, observe com atenção o versículo 21, o potencial de dano da bebida, tanto para quem bebe, como para os seus familiares. Nós que somos crentes não podemos brincar com a bebida. É verdade que nós não encontramos na Bíblia proibição expressa para que não bebamos. Mas a recomendação que eu dou aos irmãos é que os irmãos se afastem totalmente disso. Absolutamente disso. Não por questões legais, não por viverem debaixo de normas, de leis que não existem, mas que façam isso reconhecendo o potencial de dano da bebida. O que nós temos aqui no versículo 21, é um efeito vergonhoso da bebida, quando aquele que bebeu perdeu o controle e foi seguindo ali no seu caminho de prazer, enquanto bebia, e isso afetou a sua vida, isso afetou a vida de toda a sua família. O versículo 21 diz assim: bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. É algo terrível essa postura de Noé.
o pôr-se nu dentro de sua tenda, e o que vem depois, o impacto disso sobre sua família. E nós vamos falar sobre esse segundo pecado que é mencionado. Primeiro o texto menciona a embriaguez, como pano de fundo para a primeira estrofe que vem a seguir. Depois menciona a nudez. Mas notem a embriaguez que aparece aqui. O Novo Testamento fala que a embriaguez é uma obra da carne. Os irmãos devem olhar para a bebida com muito cuidado. E devem se precaver para que nunca se envolvam com ela. Porque existe nela um potencial muito grande de destruição, de devastação, que pode afetar você, levando você a comportamentos vergonhosos, e pode afetar toda a sua família, como aconteceu com Noé, um homem temente a Deus, quem diria? O melhor homem da sua época, o homem mais santo da sua geração, embriagou-se, e se embriagando, se expôs à vergonha, a um comportamento vexatório, humilhante, e ao mesmo tempo afetou os seus filhos e o destino deles, por causa desse seu comportamento. É por isso que a palavra de Deus é extremamente séria e rígida, quando fala sobre a embriaguez, e diz que a embriaguez é uma obra da carne. Nós temos que nos afastar dessas coisas. Hoje em dia, nós percebemos no contexto evangélico brasileiro, nós percebemos uma lassidão maior nesse campo. Quando eu era garoto, quando eu tinha ali os meus 10 anos de idade, nós não ouvíamos falar de crentes que bebiam. Não ouvíamos falar disso. Hoje em dia, quando nós vemos festas de crentes, nós percebemos ali as garrafinhas. E isso foi sendo aceito aos poucos pelos crentes. Mais uma vez, a palavra de Deus ela não tem normas em relação a comida e bebida. Ela não tem normas sobre isso. Nós não podemos criar normas e ultrapassar o que a Bíblia diz, mas nós percebemos um descuido maior hoje em dia. O mundo lá fora começou a beber mais. Nós vivemos numa sociedade de bêbados. Bêbados de fim de semana. Sempre bêbados. E os crentes estão caminhando nessa direção pela sua lassidão lenta. Lentamente eles estão abraçando esses padrões. Eu soube de um pastor que foi dar a ceia e os diáconos o cercaram e não quiseram deixar ele dar a ceia porque ele estava embriagado. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Eu não imaginava que seria possível esses ouvidos que a terra de comer um dia escutaram uma história dessas. Mas eles disseram, pastor, nós vimos, e nós tentamos segurá-lo, dizendo, não, você não pode dar a ceia do Senhor, você está bêbado. E ele insistiu, eu estou bom. Eu estou bom. E deu a ceia bêbado. Nós chegamos nesse ponto no meio evangélico, por causa dessa licença que vamos nos dando. Nós percebíamos antes que as mulheres não bebiam. Nós não víamos as mulheres do mundo em bares. Nós não víamos as mulheres do mundo sentadas em mesinhas, em bares, em lugares, em lanchonetes, enchendo a cara. Hoje não. Hoje nós vemos donas de casa. Hoje nós vemos moças sentadas com as amigas num bar e bebendo até cair. Mães de família, donas de casa, senhoras fazendo isso. Nós vemos casais ensinando os filhos pequenos a beber. Eu conheci um homem que ele dava pinga para o seu filhinho com uma colherinha. E achava engraçado a careta que o moleque fazia. E dava pinga para ele numa colherinha, fazia aviãozinho de cachaça. E essas licenças todas que nós vemos a sociedade ir dando a si mesma, aos pouquinhos nós vamos abraçando isso e sendo extremamente indulgentes com essas coisas. E aos poucos nós corremos o risco de andar muito perto do abismo. E como Noé, que era um homem temente a Deus, que andava com Deus, caiu. E a sua queda trouxe consequências irremediáveis. Nós podemos cair também. Se Noé caiu nesse campo, queridos,
tenha certeza, eu posso cair também. E você pode cair também. Se Noé, o único par de Enoque, que andava com Deus, caiu nesse campo, você pode cair também. Nós percebemos o mundo trabalhando nisso, na criação de bêbados. Nós vemos as faculdades trabalhando na produção de bêbados. O jovem entra na faculdade com 18 anos sem nunca ter bebido. Ele sai da faculdade com 24 anos, um alcoólatra, viciado. As empresas de cerveja dão de graça bebidas para as faculdades, para criar um mercado consumidor para o futuro. Eles ensinam os jovens a beberem. E eles bebem, e saem da faculdade formados em duas coisas. No curso que fizeram, e em embriaguez. E nós temos que olhar para isso e avaliar isso com o rigor que a palavra de Deus avalia. E como a palavra de Deus avalia essas coisas? O Novo Testamento mostra o cuidado e o rigor com que nós, como crentes, devemos olhar para isso. Veja o que diz o texto em Gálatas 5,19. Veja o que diz. Gálatas 5,19. Veja onde a embriaguez é colocada. Veja com atenção onde a embriaguez é colocada. Não brinque com fogo. Noé brincou com o vinho. Um homem santo, reto, íntegro, forte, abençoado, fez um pacto com Deus. O instrumento ali, o objeto ali do pacto de Deus. Um homem temente como nenhum outro. Ele brincou com isso e caiu. Irremediavelmente caiu. Veja o que diz o texto em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Notem bem, quando o texto fala que elas são conhecidas, não é que elas são famosas. Significa, quando fala as obras da carne são conhecidas, significa que elas vêm à luz, todo mundo começa a ver. Não adianta você querer esconder isso aqui. Não adianta. Quando fala são conhecidas, significa que elas se manifestam, elas vêm para fora. Você não consegue fazer essas coisas às escondidas. Cedo ou tarde, elas virão à luz. E as pessoas perceberão, as pessoas verão. Vamos ver quais são as obras da carne. São prostituição, impureza e lascívia. São pecados sexuais. 3 pecados sexuais. Aí prossegue, pecados religiosos. Idolatria e feitiçarias. São pecados religiosos. E aí vem pecados de relacionamento, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. E aí vem pecados de descontrole, bebedices, glutonarias. Tudo isso, obras da carne, são impulsos da nossa natureza pecaminosa. Quando fala obras da carne, essas coisas são impulsos da nossa natureza pecaminosa. Se você se entrega a isso, saiba, você vai e isso virá à luz um dia. Você não consegue manter isso em segredo. As obras da carne são conhecidas, elas vêm à luz. Se você faz essas coisas um dia serão apregoadas em plena luz do dia. Elas virão à superfície. E serão conhecidas, não há como esconder essas coisas. O texto prossegue, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni. Veja a seriedade. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós não podemos ser indulgentes com essas coisas. Com a bebedice, colocada aqui entre esses pecados terríveis. Porque o texto diz, os bêbados não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. É uma conduta seríssima. E essa conduta gravíssima cria o contexto em que Canaã é amaldiçoado naquela súplica de Noé. Os irmãos devem observar esse texto, e essas coisas que estou dizendo aqui, como uma palavra de advertência, de prevenção. Eu sei que os irmãos aqui não são bêbados. Eu sei que os jovens aqui não são bêbados. Eu sei que as moças e senhoras aqui não ficam em bares, como vemos outras mulheres por aí afora. Eu sei que vocês
diferentes das pessoas que nós vemos aí fora, não enchem o carrinho do mercado de engradados de cerveja. Aliás, já viram como são os carrinhos de mercado dos incrédulos? Vocês já viram como são? Já viram? É de assustar. Eu fico observando. Eu vou ao mercado com a Simone, eu não gosto de comprar verdura, não tenho paciência. Então eu fico longe do espaço de verdura, fico observando os carrinhos das pessoas. E é assustador. Passa um casalzinho novo, 4 engradados de cerveja. E um fala para o outro assim, será que dá? Meu Deus, isso aqui para quê? 3 anos de cachaça? O que é isso? Será que dá? É de assustar. Os irmãos, eu sei que os irmãos não fazem isso. Mas o que eu quero fazer é preveni-los contra um hábito que se torna tão comum, tão familiar, dentro dos nossos círculos mais próximos. E Satanás pode se aproveitar dessa naturalidade com que vemos essas coisas. E pode nos enredar e nos levar pelo caminho final de Noé. E afetarmos nossa vida, e a nossa família, e os nossos filhos, e os nossos netos, por causa de um ato impensado. Efésios 5,18 fala como ficar bêbado. Quer ficar bêbado? Efésios 5,18 explica como ficar bêbado. Aqui é a santa embriaguez. Quem quer ficar bêbado, tem aqui a receita. Crente bêbado bom é esse aqui. Crente bêbado bom é esse de Efésios 5,18. Veja aí Efésios 5,18. Diz assim, e não vos embriagueis com vinho. Em outras palavras, não se encha de vinho. Eu não devo me encher de vinho. O texto explica por quê. O texto fala que no vinho existe dissolução. O que é dissolução? Eu fiz um estudozinho dessa palavra muito rápido. A palavra assotia, dissolução. O que significa assotia, dissolução? Que há no vinho. O texto diz que quem se envolve e se embriaga, se envolve com a bebida e se embriaga, essa pessoa, o resultado desse seu ato é dissolução, assotia. Eu fiquei curioso. Por que traduziram assim a palavra dissolução? E eu fiz uma breve análise no significado, tentando buscar o significado mais amplo dessa palavra, e veja o que eu encontrei. Assotia significa devassidão. O vinho leva à devassidão. Outro sentido, dissipação. O vinho faz você gastar tudo. Você não pensa. Você vai gastando tudo. Dissipa tudo que você tem. Depois volta da bebida e fala, o que eu fiz? Cadê meu dinheiro? Já era. Estava bêbado, gastou tudo. Desregramento. A pessoa embriagada, todas as barreiras que ela nutre de comportamento desabam. Não há regras mais para o bêbado. Para o bêbado não há regras. Desperdício. O bêbado desperdiça as coisas que tem. Licenciosidade, esbanjamento, tudo isso há na bebida. E Paulo diz, não se encha de vinho, porque o vinho fará você agir desse modo, dissipando tudo, agindo como quem não tem regras, se envolvendo com devassidões, com licenciosidades, com esbanjamentos. Não faça isso. Paulo escreve isso aos crentes. Crentes, não se embriaguem. Porque se vocês se embriagarem, vocês poderão cair nessas coisas e terem prejuízos terríveis, não só morais, mas materiais também. E aí ele diz na sequência, vocês devem se encher de outra coisa, ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Como assim? O vinho não controla as pessoas? Controla. O vinho não controla as pessoas fazendo-as agir com desregramento? Controla fazendo-as agir com desregramento. Pois bem, então em vez de deixar que o vinho controle você,
Deixe que o Espírito controle você. Não há mágicas aqui. Não há palavras de feitiçaria aqui. Não. É simplesmente dizer: Senhor, eu vou te obedecer. Quem vai me controlar agora é o seu Espírito. Ele vai me controlar. Ele é que vai determinar aonde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Ele vai determinar o que eu vou falar, o que eu vou cantar e o que eu vou vestir. Assim como o vinho controla o bêbado, o seu Espírito vai me controlar. O vinho faz o bêbado falar de um jeito, e as pessoas percebem, pelo jeito que ele fala, que ele está sendo controlado pelo vinho. Eu quero ser controlado pelo Espírito, e as pessoas perceberão, pelo jeito que eu falo, que eu estou sendo controlado pelo Espírito. Eu quero a santa embriaguez, eu quero ficar bêbado, eu quero ser enchido, quero ser preenchido, quero ser embriagado, quero ser controlado, não pelo vinho. Quero ser enchido, controlado e embriagado pelo seu Espírito. Dá-me a santa embriaguez. Dá-me isso. Enche-me do seu Espírito. Eu quero ser o bêbado de Deus. Oração estranha essa, né? Eu não gostei dessa oração. Mas o Senhor entendeu o que eu quis dizer. E vocês entenderam também. Eu quero ser o bêbado de Deus. Eu quero ser o embriagado de Deus. Eu quero que o seu Espírito me encha e tome conta da minha mente. O modo como eu ando, como eu me visto, como eu falo, como eu reajo. Tudo controlado pelo seu Espírito. É essa embriaguez que eu quero. A embriaguez que deixa uma herança santa para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que virão depois de mim. É essa embriaguez que eu quero. É essa a embriaguez do crente. Quando chamarem você para se embriagar com vinho, diga: eu vou me embriagar de outra coisa. Eu vou para outra noitada. Eu vou para outra farra. Eu vou para outra folia. Eu vou para outra folia. Eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça. É Ele que vai me controlar em tudo que eu fizer. Fiquem atentos, queridos. A embriaguez deu contexto para a primeira estrofe de Noé. Não dê espaço para ela, para que essa primeira estrofe não se reproduza na sua vida e na vida dos seus familiares. Vejam na sequência. O texto na sequência fala que Noé bebeu vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Noé ficou com a mente obscurecida por causa da bebida. E com a mente obscurecida ele perdeu alguns cuidados. Os homens, as pessoas comuns, as pessoas no seu estado normal, elas evitam expor a sua nudez, porque isso é vergonhoso. De modo que as pessoas, mesmo dentro de suas casas, um homem de plena posse do seu raciocínio, ele evita se expor, toma cuidados. Se ele entra no seu quarto, ele tem filhos. E se ele entra no seu quarto e tem que se despir, ele tranca a porta do seu quarto, ele não se expõe ali. Ele tem certos escrúpulos, tem certos cuidados. Ele entra no seu quarto, ele tem que se despir, ele tranca a porta. Ele evita uma exposição que pode constrangê-lo. Ele evita uma situação que pode gerar certos transtornos, certas situações extremamente desconcertantes, diante até dos seus filhos. Mas Noé perdeu isso. Eles habitavam em tendas. Não havia fechaduras. O acesso era fácil. E naqueles dias, a exposição da nudez era algo ainda mais vergonhoso. Mais vergonhoso do que hoje. E Noé, no entanto, perdeu totalmente os seus escrúpulos. E ele se pôs nu ali, na sua tenda. Eu mencionei no começo, talvez por causa do calor da bebida. Ele foi tirando a sua roupa. E ali então, ele desmaiou e ficou nu ali exposto, sem nenhum cuidado. E esse seu descuido se torna ainda mais grave,
quando nós observamos, quando nós aprendemos na Bíblia, como a Bíblia considera a exposição da nudez. Porque na Bíblia nós aprendemos que o Senhor reprova severamente a exposição da nudez. É interessante porque na nossa sociedade, o que nós temos é um estímulo para isso. Para que as mulheres exponham seus corpos. Para que os homens exponham seus corpos. E nós vamos nos acostumando com esses valores. E nós vamos nos acostumando com essas coisas. E muitas pessoas, mesmo entre os crentes, acabam se envolvendo com coisas difíceis de se livrar depois. Acabam se viciando em pornografia. Acabam buscando isso e não conseguem se livrar com facilidade. E sofrem com culpas terríveis. E buscam a Deus suplicando: Senhor, livra-me disso, eu não sei o que fazer. Eu estou me tornando um escravo dessas coisas. E realmente a pornografia escraviza a pessoa. Escraviza a pessoa e destrói o lar, destrói a casa, destrói o casamento. Notem, esses pecados que são mencionados aqui são pecados que perfazem o contexto da primeira estrofe. Uma estrofe horrível. E esses pecados são os pecados vividos hoje em dia pelos homens. Embriaguez, nudez. E essas coisas todas, elas penetram nas casas. Muitas vezes nas casas dos crentes, que acham que por causa do número tão grande de pessoas que agem assim, e por causa da propaganda tão comum dessas coisas, essas coisas não são tão graves. Elas são normais, quando na palavra de Deus, a exposição da nudez é condenada. Nós aprendemos os cuidados que Deus tem com essas coisas. Vejam o que ele diz em Êxodo 20. Êxodo 20, 26, observe. Veja, acompanhem na Bíblia. Nós estamos caminhando, vendo essas coisas, revendo os nossos valores, revendo a nossa visão do mundo. A nossa visão acerca desses assuntos que o mundo banalizou. O mundo banaliza essas coisas. O mundo banaliza a bebida e faz piadas com ela. O mundo banaliza a nudez e faz piadas com ela. Nós devemos olhar para isso com seriedade. Vejam Êxodo, capítulo 20, versículo 26. O texto diz assim: nem subirás por degrau ao meu altar. Ele está falando aqui sobre a construção de um altar alto, que deveria ser construído na terra da promessa. E ele fala sobre a construção desse altar e fala: vocês não deverão subir por degrau a esse altar. Por quê? Ele explica por quê. Para que a tua nudez não seja ali exposta. Você tem que ser cuidadoso. Você, na hora que for me adorar, você deve cuidar da roupa que você está vestindo. Para que a sua nudez não seja exposta quando você subir a escada. E as pessoas não vejam a sua nudez. Porque é algo que eu reprovo, diz o Senhor. Eu não aprovo a exposição dos corpos. Eu não aprovo isso. É por isso que o Senhor fez roupas para Adão e Eva quando eles pecaram. O Senhor lhes deu roupas para que eles se vestissem. O Senhor não aprova a exposição dos corpos. Veja capítulo 28 de Êxodo. Ele fala sobre os sacerdotes. Os sacerdotes teriam que subir ao altar. Êxodo 28, 42, e ele fala sobre as roupas dos sacerdotes. Vejam o que diz. O texto diz no versículo 42, Êxodo 28, 42, falando para a roupa dos sacerdotes que ministrariam nos altares, ou no altar. Diz assim: faz eles também calções de linho, para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. Era assim a veste íntima do sacerdote. Cobria da cintura até as coxas, para que ele, na ministração dos seus serviços ali, não corresse o risco de expor a sua nudez. A vergonha disso, isso era proibido por Deus, até por causa da vergonha que isso deveria causar. Na Bíblia, a exposição da nudez é algo vergonhoso. As pessoas perderam a vergonha. Não há mais vergonha na cara das pessoas. Quando a Sagrada Escritura ensina que nós devemos ter vergonha dessas coisas. Vejam no segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, no capítulo 10, nós temos um episódio terrível, em que Davi manda alguns delegados. Vejam aí,
no versículo 1, ele manda alguns delegados a Amon, ao rei dos filhos de Amon. E o herdeiro do trono, Anum, recebe esses delegados e acha que esses delegados foram ali para espiar a terra de Amon. E veja então o que eles fazem no versículo 4. Tomou então Anum, ele achava que os servos de Davi eram espiões. E olha o que ele fez com eles. Tomou então Anum os servos de Davi e aí vem o que ele fez para envergonhá-los. E lhes rapou metade da barba. É uma forma de desprezar aqueles homens, de humilhar aqueles homens, rapando metade da barba. E veja, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Qual era o objetivo disso? Humilhar a pessoa. Humilhar a pessoa. Eu vou expor a nudez de vocês. Eu vou desrespeitar a virilidade de vocês, raspando a sua barba, e vou expor a vergonha de vocês. Eu vou humilhar vocês. E Davi então ordenou que eles ficassem em Jericó até que a barba crescesse, pudessem se recompor e voltar então. Para Davi, depois dessa tão grande humilhação, quando lemos Isaías 20, versículo 4, nós vemos o modo como Deus humilharia o povo da sua ira. Ele exporia aqueles povos à nudez. O Egito, os filhos do Egito seriam levados cativos nus. Vergonha, vergonha. Os povos bíblicos viam a nudez dessa forma, uma maneira de expor a vergonha. Os homens que eram crucificados naqueles dias, como o Senhor Jesus foi crucificado, eram crucificados nus, porque isso era vergonha. Mas a nudez não estava ligada somente à vergonha. A nudez estava ligada também a um comportamento de desvio. Há um desvio de caráter. No capítulo 18 de Levítico, nós não podemos ler agora, no capítulo 18 de Levítico nós vemos a nudez relacionada com condutas perversas. E tudo isso, a embriaguez, a nudez, tudo isso compõe esse quadro que dá ensejo à primeira estrofe da oração poesia de Noé. Nós não podemos, como crentes que somos, nós não podemos dar espaço para essas coisas. Não podemos. Assim como não podemos andar nas fronteiras da bebida, nós não podemos andar nas fronteiras da sensualidade, da nudez, da exposição de corpos, dos nossos corpos. Não podemos fazer isso. Não há na Bíblia regrinhas. Mulheres têm que usar uma roupa abaixo do joelho, não existe isso. Mulheres têm que ter um decote de tantos centímetros, não existe isso. Não há regrinhas na Bíblia. O que existe na Bíblia são princípios que os crentes com a mente transformada adotam. De maneira que os crentes, as mulheres, os homens, devem ser criteriosos. Eles devem saber, eu não posso andar nas fronteiras desses pecados. Eu tenho que preservar a visão do meu corpo. As moças, as senhoras, as mulheres aqui, elas devem se vestir cobrindo o seu corpo com recato, com cuidado, não só na igreja. Elas não devem ter a roupa do domingo. Essa é a roupa do domingo, essa não me dá problemas no domingo. Essa é a roupa da segunda-feira. Não pode. Elas têm que adotar um modelo de vida. Um modelo de vida em que a sua vestimenta mostra que elas reprovam qualquer insinuação de exposição do seu corpo. Porque elas sabem que esse tipo de comportamento pode gerar males, pode gerar vergonha para elas, para os seus filhos, para os seus descendentes, para sempre. Vai dizer, o pastor está exagerando. Não. A história de Noé mostra isso. A exposição de Noé mostra isso. Bebida,
nudez, e os resultados nós vemos. Gerações de pessoas vivendo vidas sujas por causa desses pecados que aconteceram ali com aquele patriarca. Sejam criteriosos, sejam cuidadosos. Moças, rapazes, mulheres, homens, não se envolvam com esses pecados. Se afastem dessas coisas, porque essas coisas podem ter reflexos danosos na sua vida particular e na vida dos seus familiares. O texto diz, no versículo 22, o versículo mostra um outro pecado comum hoje em dia. Antes de entrar na poesia. É um canto triste. É um canto triste. Esses versículos são notas musicais. São notas musicais que estão sendo tocadas antes da poesia ser recitada. E essas notas musicais que estão sendo tocadas antes da poesia ser recitada são notas fúnebres. Envolvem embriaguez, envolvem nudez, despudor. E agora mais uma nota é tocada aqui. Agora mais uma melodia é tocada aqui antes que a poesia seja recitada. E vejam como essa nota, o texto diz, vejam como essa nota, o versículo 22, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. O que temos aqui? Temos aqui o terceiro pecado, que perfaz o contexto da primeira estrofe. E esse terceiro pecado é a desonra aos pais. Terrível isso. Nós estamos desenhando a nossa sociedade. Nós estamos desenhando o nosso país, o país em que vivemos. Embriaguez, nudez, desonra aos pais. Estamos desenhando isso. Podemos imaginar como serão as gerações vindouras, olhando para isso. O que nós temos aqui é um texto profético, por assim dizer. Podemos saber como será a geração que virá, se as coisas continuarem desse jeito. Nós temos que lutar contra isso. Temos que ser diferentes, para preservar pelo menos a nossa geração. Os nossos descendentes, os nossos netos. O texto aqui fala que Cã, pai de Canaã, vejam como ele realça Canaã, para que os israelitas se lembrem, vocês vão para a terra de Canaã. Vejam como tudo começou, vejam porque eles são como são. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Muitos dizem que o pecado de Cã, na verdade, foi outro, e que o versículo 22 usa aqui de eufemismos, que o pecado dele foi muito mais grave, que não somente viu seu pai nu, mas o texto usa de uma linguagem mais branda para não entrar no problema grave que aconteceu naquela tenda. Então há comentaristas judeus e também comentaristas cristãos que dizem que, na verdade, Cã, desculpem, desenhar um quadro tão repugnante na mente dos irmãos, mas o que dizem é que Cã teve relações homossexuais com seu pai. E esse versículo descreve isso de maneira branda, não entrando em detalhes, fala apenas que ele viu. Outros entendem que Cã castrou o seu pai, porque na sequência da genealogia, geralmente o texto fala, e teve filhos e filhas, e morreu. No caso de Noé, não fala que ele teve filhos e filhas depois de Sem, Cã e Jafé. Então, dizem que Cã castrou seu pai não pôde mais ter filhos. E por isso, Noé amaldiçoou o último filho de Cã, que é Canaã, por causa disso. Ó, seu último filho, você me deixou sem filhos posteriores, eu vou amaldiçoar também o seu último filho. Dizem essas coisas, mas essas coisas não devem, na verdade, ser acolhidas por nós, porque o texto não dá indícios disso, indícios claros disso. E outra coisa interessante, a narrativa de Gênesis, quando fala de pecados sexuais, ela é muito aberta. A narrativa de Gênesis não faz rodeios quando trata de pecados sexuais.
Quando nós vemos, por exemplo, a narrativa de Sodoma e Gomorra, ali é exposto abertamente o que aqueles homens faziam. Então o autor Moisés, ele não é cuidadoso, ele não é cheio de dedos, ele não pisa em ovos quando ele tem que falar sobre pecados sexuais, ele fala do pecado sexual. Então se ele não fala aqui de pecado sexual, é porque o pecado sexual não existiu. E mais, para mostrar que o pecado de Cã foi realmente olhar seu pai, contemplar a nudez dele e sair contando para os outros, para mostrar que esse foi o pecado, o texto contrapõe a isso o comportamento dos seus irmãos. O que seus irmãos fizeram? Vejam a diferença de comportamento. O texto diz, então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, vejam, eles entraram na tenda de costas, com a capa nas costas, andando de marcha ré. E andando de costas, rostos desviados, para não cometer o mesmo pecado de Cã, para não ver a nudez do pai. Cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Então, o pecado de Cã foi contemplar a nudez do pai. Nós não sabemos que tipo de desvio mental é esse. Mas parece que existem pessoas com essas inclinações. Nós vemos, por exemplo, em Abacuque 2,15, os irmãos poderão ler depois, o nosso horário está adiantado. Em Abacuque 2,15, nós aprendemos que os babilônios tinham por hábito embriagar as pessoas para contemplar a nudez delas. Realmente eu não sei que prazer há nisso. Não entendo esse tipo de mentalidade, uma espécie de desvio. Não sei como interpretar um comportamento assim. Mas eles embriagavam as pessoas pelo prazer de contemplar a nudez da pessoa. E parece que Cã teve esse prazer de contemplar a nudez do seu pai. E mais do que isso, ele saiu dizendo aos outros o que seu pai havia feito. Agora notem, a diferença de Sem e Jafé. Eles tinham todo o motivo do mundo para ficar com raiva do pai. Dizendo, pai, você conhece a Deus. Você sabe como eram os homens antes do dilúvio. Você é um homem piedoso, crente. Conhece o Senhor Criador, Senhor nosso. Como é que você age dessa forma? E poderiam ter ficado irritados com seu pai e abandonado o seu pai ali, ou falado mal dele, mas a postura deles é diferente. Mesmo o pai cometendo aquele erro tão terrível, eles o protegem. Na palavra de Deus, isso é contraposto aqui, isso é colocado dessa forma, porque na palavra de Deus a desobediência aos pais é algo tão grave quanto a embriaguez, é algo tão grave quanto o adultério, é algo tão grave quanto a exposição da nudez, é um pecado terrível a desobediência aos pais. Os irmãos talvez se assustem com alguns textos que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o texto de Êxodo 20 mostra que nós devemos honrar pai e mãe. E quando nós olhamos Êxodo 21, vejam a gravidade com que o texto trata esse pecado. Em Êxodo 21:15, o texto diz assim, Êxodo 21:15, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Qual era a pena para quem ferisse seu pai ou sua mãe? Era a pena de morte. Veja o versículo 17, diz assim, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Não era só ferir fisicamente, era dizer palavras maldosas contra o pai e a mãe. Pena, morte. Vejam o texto de Deuteronômio 21, um texto intrigante demais, Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, versículo 18. Vejam o que diz. A determinação legal aqui de Moisés, Deuteronômio 21, 18 a 21. Diz assim, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, vejam aqui a hipótese aqui da norma, Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe,
e ainda castigado não lhes dá ouvidos. Já viram crianças assim? Conhecem jovens assim? Conhecem? Tem no Brasil gente assim? Tem algum aqui? Não precisa se manifestar. Só veja o que aconteceria com você no Antigo Testamento. Diz assim: seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta. Eles dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Quem denunciava? O pai e a mãe. Olha, esse jovem, meu filho, não me obedece. Não tem jeito. Já castiguei, não ouve. Os anciãos da cidade se reuniam, chamavam os homens da cidade, e aquele jovem era morto por apedrejamento, porque desobedecia os pais. Não era uma criança, era um jovem. Era morto. Essa é a gravidade do problema. Quando nós olhamos para o nosso país e vemos os jovens desonrando seus pais, isso não é um pecado pequeno. Não é um problema, um simples problema de família comum, normal. Não é normal. Não é normal. É um pecado que merece a morte. Vocês vão dizer, mas isso é no tempo do Antigo Testamento. No tempo do Antigo Testamento tudo merecia a morte. Ah, é? Verdade? Vejam então o que diz Romanos 1. Vejam o que diz Romanos 1. Aí estamos no Novo Testamento. E vejam o que o texto diz. Abertamente. O texto diz em Romanos 1, no versículo 28, diz assim, falando sobre os homens que desprezam o conhecimento de Deus. Diz assim em Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quais? Ele vai dizer quais são as coisas inconvenientes. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ele diz. E ele prossegue dizendo, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Isso é Novo Testamento. Desobediência aos pais, pena. Morte. Rebeldia contra os pais, pena. Morte. Não é um pecadinho. Ah, é o gênio do vovô. Não. Ah, é o jeito, ele é revoltado. As amizades. Desobediência aos pais. É incorrigível. Não ouve os pais. Já foi castigado, não ouve. Não escuta. Pena. Morte. E esses pecados então perfazem o ambiente do texto e formam o fundo sobre o qual Moisés pronuncia os seus versos. Versos que terão implicações para sempre. Ele então fala sobre o destino de Canaã para sempre. E fala sobre o destino de Sem para sempre. E fala sobre o destino de Jafé para sempre. Tudo por quê? Por causa desse contexto, desse ambiente em que esses pecados aparecem. Nós não podemos brincar com eles. Não brinquem com esses pecados. Não brinquem com a bebedice. Não brinquem com a pornografia, com a nudez, com a exposição do seu corpo. Não brinquem com a desobediência aos pais, não brinquem com essas coisas. Pais, ensinem seus filhos. Jovens, sejam alertas em relação a essas coisas. Estejam atentos em relação a esses pecados que parecem tão normais, tão banais. Não os considerem assim.
Porque por causa dessas coisas, a desgraça sobrevém às pessoas, aos indivíduos, às famílias e às gerações vindouras. Nós vamos conhecer a poesia de Noé no próximo sermão. Vamos orar pedindo que o Senhor nos proteja. Santo Deus, a sua palavra nos engendra temor e tremor, porque muitas vezes banalizamos as coisas, mas a sua palavra nos alerta. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude. Ensina-nos a fazer o que é certo. Ensina-nos a fugir desses pecados terríveis que estão presentes aqui, que são expostos nesse texto e que deram ensejo a desdobramentos tão terríveis. Enche o coração dos moços e das moças de temor. Enche o coração dos homens e das mulheres aqui de temor, para que, como crentes que somos em Cristo, nós façamos a sua vontade fugindo disso tudo. E que, se nós quisermos, ó Senhor, nos embriagar, que nos embriaguemos com o seu Espírito, que Ele nos encha e nos controle. Se quisermos nos desnudar, que desnudemos diante do Senhor o nosso coração, expondo as nossas lutas, nossas fraquezas, nossos pecados, nossas necessidades. E que o pecado da desobediência aos pais esteja longe de nós, na medida em que obedecemos ao Senhor, o Pai Supremo. Ajuda-nos assim a vivermos como crentes que somos. Ó Senhor, Noé andava com o Senhor. E tudo isso, no entanto, sobreveio a ele. Dá-nos uma mente alerta, que essa história desse fracasso final nos ensine, que saibamos que nenhum de nós está acima desses perigos, e que dessa forma sejamos cuidadosos, tementes ao Senhor, fugindo dessas coisas. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.